Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um projeto 1000 questões, hoje falando ainda da banca Publiconsult, a terceira parte. Então a gente vai colocar aqui mais 10 questões aí divididas entre pedagógico e legislação, tá? Continuando aí nosso projeto, e vamos aqui com uma questão da resolução CNE número 5 de 2009, que fala das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o artigo 6, que traz aí, né, um importante tema que sempre aparece nas provas, que são os princípios, né? As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta um princípio político consoante a norma abaixo referida. Então, estamos falando de um que não representa o princípio político. Aí vamos lá, na letra A, respeito ao meio ambiente, B, direito de cidadania, C, direito ao exercício da criticidade e D, respeito à ordem democrática. Estamos falando de princípios políticos, né? Essa questão aparece bastante. Então vamos olhar, direito da cidadania tem a ver com princípio político? Sim, né? Direito ao exercício da criticidade, sim, e direito à ordem democrática, claro, sim. Portanto, o que não apresenta um princípio político é o respeito ao meio ambiente, letra A de amor. E respeito ao meio ambiente, entra onde? Olha lá o artigo 6 dessa importante resolução. Nos princípios éticos, olha aqui, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Por que eu falo que esse projeto você estuda com ele e já faz ali também um breve revisão, né? Também estudando as questões e estudando um pouquinho das leis aí. Então, artigo 6, princípios éticos, os políticos, né? Que é da nossa resposta aqui, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E os estéticos, né? Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais, portanto, gabarito A de amor, né? Olha um autor que cai bastante também, Libânio, estou até aqui com o livro dele do lado, né? Trouxe aqui ó, o livro didática, esse livro é importante, cai bastante. E ele coloca aqui, são critérios adequados de seleção de conteúdos de ensino, exceto, tá? Seleção de conteúdos de ensino. Então a letra A, correspondência entre objetivos gerais e conteúdos. B, relevância social. C, adequação à ideologia política vigente no país ou região. E D, caráter científico. Bom, vamos lá, né, gente? Analisando aí, sempre pensando no DNA da educação, um autor importante. E a gente tem falado, né? Relevância social do aprendizado, né? Dos conteúdos, sempre importante isso. O caráter científico também. A correspondência entre os objetivos gerais e conteúdos parece ser muito adequado, né, na seleção de conteúdos de ensino. Agora, a adequação à ideologia política vigente do país ou região, não, né? Aí foge muito do que pensa o José Carlos Libânio, portanto, como é exceto, seria a letra C. E eu trouxe aqui, apenas para citar, né, que está lá no livro, na página 157 a 160, os itens, né, dos principais conteúdos de ensino aí, né? Os principais conteúdos. Aqui saiu um assegurar aqui, né? Saiu errado, mas olha só, ter caráter científico e sistemático, né? Então tá lá. É claro que isso aqui é desenvolvido no livro com explanado, né? Um pouco mais sobre isso. Ser compreensível, possível de ser assimilado, tem muito a ver também com a questão aqui da relevância social, né? Assegurar a relação conhecimento-prática, também aí focando a relevância social, assentar-se na unidade de ensino-aprendizagem, aí a gente pode colocar aí essa questão do correspondência entre objetivos gerais e conteúdos, o caráter científico, né? Garantir a solidez do conhecimento, que leva aí
na questão do caráter científico também e levar à vinculação do trabalho coletivo, particularidades individuais, portanto, gabarito letra C. Mas vale a pena você dar uma olhadinha lá no livro, né? Na página 157, estou com o livro aqui aberto, né? E aí ele vai falar, né? Dessa parte aí, né? Os princípios básicos do ensino, e aí vai comentar tudo isso, né? E aí lá você vai ter uma maior, definição, né? Então, por isso que é importante essa leitura desse texto, tá? Eu estou aqui com ele na mão. Eu procurei só dar os tópicos aqui para você e sempre falando da importância do DNA da educação. Bom, 3, vamos aqui. Analise as seguintes assertivas sobre a disciplina na escola. Eu sempre gosto de olhar quem é o autor antes de ler a questão, né? O Júlio Groppa, aqui, um autor também que cai bastante, o livro Em Disciplina na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas, página 53 e 54. Por que, gente? Olhar quem é o autor, para você já tendo, se você conhece o autor, tendo uma ideia ao ler cada alternativa, e a banca Publiconsult adora esse tipo de questão, 1, 2 e 3, e vai perguntar, né, se é 1, 2 e 3, 1, 2 apenas, tal. Então vamos lá. Anteriormente, disciplina evocava silenciamento, obediência, resignação. Agora pode significar movimento, formação afirmativa, vontade de transpor obstáculos. 2. Essa guinada na compreensão e no manejo disciplinares vai requerer, enfim, uma conduta dialógica por parte do educador, pois é ele quem inaugura a intervenção pedagógica. 3. Isso significa que o educador deve sempre render-se a demandas imediatas do aluno, assumindo como elemento essencial na construção dos parâmetros relacionais que a ambos envolvem, posto que da definição desses parâmetros defende a assunção do contrato que deve balizar a relação, condição sine qua non para a ação pedagógica, né? Então vamos lá, estão de acordo com a disposição na obras referidas assertivas 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então vamos ler aqui com muita atenção o que diz aqui o texto. Bom, parece, né, que o Groppa traz uma nova visão sobre a indisciplina, apontando aí várias questões sobre o problema da indisciplina na escola. E claro que ele, né, vai concordar aqui, antes invocava silenciamento, obediência, resignação, agora pode significar movimento, formação afirmativa, vontade de transpor obstáculos, está de acordo com o que ele pensa. Não é só isso que ele pensa, tá? Senão as pessoas já falam, porque esses autores falam um monte de besteira. Não, tem que ler ele todinho, porque ele pontua várias situações, né? Essa é uma delas, né? Então, a segunda, essa guinada na compreensão e no manejo disciplinares vai requerer uma conduta dialógica, sim, né? Isso está no DNA desses autores contemporâneos, a questão do diálogo, da troca de informações, né? Uma relação dialógica de vai e vem, né? Então, pois é ele quem inaugura a intervenção pedagógica. Aí a terceira, gente, ela fez assim. Ela pegou um pouco das ideias do Aquino, né, do Júlio Groppa Aquino, e colocou uma coisa que não combina com o que ele pensa. Quando fala isso, significa que o educador deve sempre render-se às demandas imediatas do aluno. Não é isso que ele diz. Agora, que ele vai, que uma outra parte aqui é importante, quando fala do contrato pedagógico, que deve balizar a relação, sim. Então a banca deu um comecinho errado ali, e aí essa 3 não é. Então, se a 3 não é, né, elimina C, D e B. Ficamos apenas com a letra A de amor, né? E aí coloquei aqui um trechinho do que ele fala sobre contrato pedagógico, porque pode cair no seu concurso e é importante. Trata-se da proposta de que as regras de convivência, muitas vezes implícitas, que orientam o funcionamento da sala de aula e daquele campo de conhecimento em particular, precisam ser explicitadas para todos os envolvidos, conhecidas e compartilhadas por aqueles inseridos no jogo escolar, mesmo se elas tiverem de ser relembradas
ou até mesmo, né, saiu separado aqui, transformadas todos os dias. Portanto, a medida mais profícua é a seguinte: jamais iniciar um curso ou um ano letivo sem que as regras de funcionamento dessa sala de aula laboratório sejam conhecidas, partilhadas e, se possível, negociadas por todos. E na medida em que todos se sentem corresponsáveis pelo código de regras comuns, que se pode ter parceria, solidariedade, um projeto conjunto e contínuo, o que no caso do trabalho pedagógico é mais do que necessidade, é uma exigência. Gabarito letra A de amor, tá? Então, 1 e 2, a terceira não é, né? E aí é importante você pegar esses trechinhos e anotar aí no seu caderno resumo sobre Júlio Groppaquino, um autor que cai bastante aí também nos concursos. Resolução 4 de 2010, que são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, artigo 45, resolução que também aparece bastante. Olha só, a banca está querendo o quê? A incorreta acerca do regimento escolar, né? Já está bem no fim da resolução essa ideia do regimento e a banca cobrou aqui. Então, o que diz aqui? Vamos ver. O regimento escolar, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se em um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. Está dentro do DNA da educação, né? É discutido, conhecido por todos, ok. B. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e dos deveres dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. C. A oferta obrigatória de apoio pedagógico destinada à recuperação contínua e concomitantemente de aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento escolar. E D. A educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no regimento escolar. Então, vamos lá, né? Ele está procurando a incorreta aqui com relação ao regimento, artigo 45, né? Então cita o artigo aqui, e aí, ó o detalhe, gente. A primeira, ok, né? Letra A tá dentro, né? A letra B também, né? Tá falando da gestão democrática, ok. A C também, que fala aqui da recuperação contínua, ok também. E a D, aí sim, a D não está no artigo 45, portanto, a incorreta aqui é letra D de dado, né? Quando fala aí da educação especial. Olha aqui o artigo 45, o regimento escolar, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com órgãos colegiados, de atribuição de seus órgãos e sujeitos, das normas pedagógicas, incluindo critérios de ação, promoção, mobilidade estudante, dos direitos e deveres de seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos, funcionários, gestores, famílias, tal, função de instituição colegiada, gabarito letra D, né? Então aqui não estava, né, de acordo com a letra da lei, né? Muita gente até falou assim, mas aqui fala, né, que ó, critério de ação, mobilidade, poderia encaixar a letra da lei, né? Letra da lei aí, então, pegou aqui, por exemplo, critérios de acesso, promoção, normas pedagógicas, né? Representação estudantil, então está aqui o que mais não está de acordo com a letra da lei, aqui seria essa letra D aqui, devendo ser prevista no regimento escolar, né? Então, portanto, gabarito letra D, né? É uma questão, eu acho que podia ser um pouco melhor formulada, né? Um pouco melhor formulada, que dá margem
para críticas, né, e possíveis recursos aí, essa parte aqui, né? A banca, quanto menos ela dá margem, melhor, né? Então, aqui realmente poderia, né, a pessoa questionar isso e tal, mas seguindo aí, né, as informações, a letra da lei, como está colocado aqui, realmente gabarito letra D. Mas eu sempre gosto de mais precisão na questão, e essa é uma questão que eu coloco aí com um pouco de imprecisão, mas é uma característica da banca também, né? Então precisa estar atento a isso, certo? Bom, vamos lá, né, para a número 5, e faltou colocar aqui os números, né, gente? Faltou, deixa eu já fazer essa alteração aqui ao vivo e a cores para vocês. Faltou colocar os números aqui, senão vocês não vão entender esse negócio aqui. Faltou os numerozinhos aqui, ó, número 1, número 2, questão longa também, né, da Publiconsult, questão número 3, assim a gente já arruma, já não para o vídeo e já toca o barco aqui, né, sem drama. Olha aí, ao vivo tem dessas coisas, mas não é ao vivo, é gravada, né? Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. Isso aqui é um tema que você tem que estudar na BNCC, essas 10 competências gerais, tá, gente? Que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos da aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, são competências gerais definidas pela BNCC. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bem bacana, né? Bem de acordo aí com o DNA da educação. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bacana também. 3. Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligados a ela, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente. E agora? Então, estão corretos os itens, né, de acordo com a norma 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. E aí, gente? Eu achei essa questão difícil. Eu vou explicar para vocês. São 10 itens, né? Às vezes a gente não consegue lembrar, né, essas 10 competências na hora. A 1 e a 2 bateu na minha memória, veio logo. A 3 eu fiquei pensando, eu falei, é isso, não lembro dessa 3, mas assim, fala do meio ambiente, né? Aí você fica pensando, mas não, a 3 não está, tá? Então é 1 e 2, apenas letra A, de amor. Mais uma questão difícil, né? Questão difícil, ó, porque a 1 é exatamente a que a gente viu, né? Valorizar uma sociedade justa, democrática, inclusiva. A 2, a curiosidade intelectual, resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas. E a 3 é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Coloquei as 3 primeiras aqui só para você ter uma ideia, mas entre as 10 competências não tem essa aqui, identificar-se como parte integrante da natureza. Tem até escrito de uma outra forma, mas não como essa. Então, gabarito letra A, né? 6, uma autora que também aparece bastante, né? Uma autora que aparece bastante, também faltou colocar os numerozinhos aqui, gente, ó. 1, 2 e 3, né? Então vou colocar de novo. Me desculpem, né, gente? Acho que eu fiz de madrugada esse negócio, esqueci de colocar os números aqui, né? Então vou colocar aqui 1, 2 e 3 de novo, né? Vou salvar aqui, né? Tô gravando aqui, acho que tem alguém falando aqui no meu lado. Olha só, então vamos lá para a gente poder continuar aqui, dar sequência
a nossa apresentação, já pedindo desculpa para vocês, né, gente? Baguncei o vídeo 2 vezes aqui, mas não foi intencional, né? Às vezes a gente faz, tá à noite, tá com sono, faltou ali as letrinhas e nem saiu aqui. Vamos lá, e só lembrar que aqui é número 1, 2 e 3, tá, gente? O que é ler? Analise as seguintes disposições acerca da questão. Então, aqui é número 1, tá, gente? A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. Nesse processo, tenta satisfazer, obter uma informação pertinente para os objetivos que guiam a leitura. Ah, esqueci de ver quem é esse texto, né? É da Isabel Solé, Estratégias de Leitura. Então, também uma autora importante. Também estou com o livro dela aqui, ó. Hoje eu estou com os livros, né? Hoje eu estou aqui com os livros, ó. Isabel Solé cai demais também aí nos concursos, né? Então, olha só. Aqui é o número 1, né? Aqui é o número 2. A leitura envolve a presença de leitor ativo que processa e examina o texto. E 3. O leitor constrói o significado do texto. Então, quais estão corretas? Vê que essa é uma característica da banca, né? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. A banca tem várias questões, principalmente quando o autor é pedagógico, aí que a banca gosta de fazer isso, né? Então, olha aqui, número 1, número 2 e número 3. Vamos lá. A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. Nesse processo, tenta satisfazer, obter uma informação pertinente para os objetivos que guiam a leitura, né? A leitura envolve a presença de leitor ativo, bacana isso, né? Leitor ativo, né? Interação entre leitor e texto. O leitor constrói o significado do texto. Parece estar bacana as 3 afirmações. Vamos ver qual o gabarito? Gabarito letra D. Exatamente isso, ó. Isabel Solé vai falar, né? A leitura é um processo de interação, né? Entre o leitor e o texto. É aquele exemplo que eu dou. Ah, eu li um livro há 20 anos. Há 20 anos eu tinha uma vida, né? Tinha uma experiência, tal. Hoje, quando eu leio, é uma interação diferente, né? Então, as coisas mudam. Leitor ativo, né? O leitor que está sempre ali procurando informações e tal. E o leitor constrói o significado do texto. Eu dei até um exemplo, né? Que eu li um livro há 20 anos atrás, li hoje, achei totalmente... Tive outra visão do livro, né? Portanto, é essa dinâmica aí. Aqui, ó. Aqui saiu certinho, né? 1, 2 e 3. Lá eu pisei na bola aqui, ó. Faltou o meu número, né? Esqueci de colocar o número. Olha aqui, 7, de novo, ó. Esqueci, né? Ó, aqui, de novo, esqueci os números aqui. Bom, vamos lá. Analise as seguintes disposições sobre o processo de alfabetização das crianças. Novamente, aqui é 1, 2 e 3, tá, gente? O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Número 1 aqui. 2. As práticas sociais, assim como as informações sociais, são recebidas passivamente pelas crianças. Opa! E de quem é esse texto, hein? De Emília Ferreira, ó. Alfabetização e processo, página 25. E a 3 aqui, né? Quando tentam compreender as crianças, necessariamente transformam o conteúdo recebido. Opa! Então vamos, ó, o que a gente pensou da Isabel Solé, que é uma autora que, né, tem muita conversa assim com Délia Lerner, com Emília Ferreira, são autoras que têm os pensamentos assim bem próximos. Tem diferenças? Tem. Então quando fala assim, ó, 1 e 2 apenas, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3, lembra que aqui é 1, 2 e 3, né, que o cabeção aqui esqueceu de colocar o número aqui. Mas olha só, o desenvolvimento da alfabetização ocorre sem dúvida em um ambiente social. Sim, né? Ambiente social é fundamental. Isso a gente vê no texto da Lerner com prática social, a gente vê em vários autores, na Isabel Solé. Então, sim. Agora, quando o 2 fala as práticas sociais, né, que aparece muito no texto da Lerner, assim como as informações sociais são recebidas passivamente pelas crianças, no número 2 aqui, passivamente, opa, não, né? Aí a gente já eliminaria a C, a D e a A, ficaria, obviamente, com a letra B, ó, eliminando 1 aqui, ó.
E aqui, ó, não é passivamente. Acabamos de ver um texto aqui, ó, que fala, ó, o leitor constrói o significado, leitor ativo, né? E essas autoras, os pensamentos delas, ó, são muito próximos. E aí, aqui é gabarito letra B, 1 e 3 apenas, né? Olha aqui, ó, B, 1 e 3 apenas, ó, gabarito letra B. Aqui realmente eu esqueci, comi bola aí na hora de montar essas questões, sei lá, faltou. Aqui eu fiz direitinho, ó. São funções características dos textos literários, né? Transmitir valores culturais, sociais e morais. 2. Comunicar fantasias ou fatos extraordinários. 3. Regular de forma precisa o comportamento humano para a realização de algum objetivo. Texto do L. curto, né? Escrever e ler como as crianças aprendem, como o professor pode ensiná-las a escrever e ler, tá? É um autor que tem aparecido aí, né? Mas não tanto quanto Délia Lerner, Emília Ferreiro e Isabel Soler, tá? Então vamos lá. O que são funções características do texto literário? Transmitir valores culturais, sociais e morais, comunicar fantasias ou fatos extraordinários, regular de forma precisa o comportamento humano para a realização de algum objetivo. Letra A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 1, 2 e 3. E aqui, né, gente, novamente, pensar aí como que esses autores pensam, lembra do DNA da educação, de tudo que a gente falou. O que você marcou aí? Essa eu vou deixar você fazer. Vamos ver a resposta? Ó, gabarito letra A, né? 1 e 2, transmitir valores culturais, sociais e morais, comunicar fantasias ou fatos extraordinários, mas regular de forma precisa o comportamento humano, né? Aí não é uma característica, até porque o que acontece? Cada pessoa coloca ali as suas vivências, as suas experiências numa leitura. Então, se eu ler um livro e você ler um livro, a nossa forma de enxergar talvez não seja a mesma, né? Talvez tenhamos grandes diferenças entre os nossos pensamentos. Portanto, gabarito letra A de amor, né? 1 e 2. Eu achei essa questão até um pouquinho mais difícil porque não é um texto que costuma cair tanto, né? Olha aqui, faltou o número de novo, hein? Nossa senhora, hein? 1, 2 e 3, gente. Sempre olhem aqui. Os professores levarão em conta no desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e suas demandas, né? Então isso está na resolução 7 de 2010, né, para o ensino fundamental de 9 anos, artigo 25, tá? Então uma resolução que também cai bastante. Então aqui, ó, número 1, tá? Colocando aqui, ó. As desigualdades de acesso aos consumos de bens culturais. 2. A multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelos alunos. 3. A diversidade sociocultural da população escolar. De acordo com a norma referida, estão corretos os itens 1 apenas, 2 e 3, 1 e 2 e 3 ou nenhum. Tá? Então, a banca aqui colocou um pouquinho diferente. Mas vamos ver aqui como que estão. Quais as metodologias e estratégias que melhor respondem às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e suas demandas? A desigualdade de acesso ao consumo, a multiplicidade de interesse, a diversidade sociocultural. E aí, o que você respondeu nessa? De acordo, né, com a resolução 7 de 2010. Olha lá, gabarito letra C, que é exatamente 1, 2 e 3. Tudo isso aqui está incluído, gente. Ó, diversidade sociocultural, né, que é super importante. Multiplicidade de interesses, porque os alunos são variados, né? As desigualdades de acesso aos bens culturais, que também estão presentes na educação. Portanto, os 3 itens, né, devem ser levados em conta para a gente responder às diferenças de aprendizagem.
Então, portanto, o que diz lá o artigo 25? Os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interesses e metodologias apresentadas pelos alunos no desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e suas demandas, tá? Só lembrando que aqui é número 1, 2 e 3, tá? Esqueci aqui, mas, portanto, artigo 25, importante aí você lembrar disso, isso tá no DNA da educação. E a número 10, né? Aqui eu acertei, ó. Rege-se pelas disposições da Lei Federal 8.069, aqui o ECA, né? As ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. 1. Do ensino obrigatório. 2. De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 3. De programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental. De acordo com a norma referida, estão corretos os itens, né? 1, 2 e 3, será? Olha lá, Lei Federal 8.069, pegou lá um artigo lá do fim do ECA, hein? O artigo 208. E aí, o que você responderia aí? Ensino obrigatório, né? Ok, né? Ok, isso aí. A gente não teve dúvida aqui, mas não ajuda muito, a gente só elimina a C, né? E aí? Programas, tá ok também? Eu acho que está ok também. Didático escolar, transporte e o atendimento educacional. Parece que está ok também. Portanto, letra D de dado, né? Gabarito letra D. Olha aqui, ó. Rege-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular do ensino obrigatório, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e de atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade e do ensino noturno regular adequado às condições do educando, de programas suplementares de oferta de material didático, transporte, assistência à saúde e educando do ensino fundamental. Ok, gente? Então, desta forma, a gente termina aqui, né, a nossa leitura, né? Vou aproveitar aqui para arrumar ao vivo aqui com vocês o que eu não tinha feito, né? Coisa feia eu aqui. Eu vou ver se eu não costumo disponibilizar esses textos, né? Eu já expliquei para algumas pessoas os motivos, mas eu vou ver se como teve esse erro, eu vou ver se eu disponibilizo esse aqui para vocês, tá? Essas questões para você poder aí colocar no seu computador, né? Olha lá. E a gente vai ter outras questões aí que serão preparadas para vocês, né? Agora tá certinho todas as questões aqui, faltou na 9 também, 1, 2 e 3, ó, era só fazer isso, né? Que beleza! Então espero que tenha ajudado vocês, tá? Essas 10 questões, é sempre importante revisar para a gente poder aí colocar, né, um pouco mais de conhecimento, ver as práticas da banca, tá bom? Então agradeço a todos e até uma próxima.